Oi, boa tarde. Eu sou a doutora Marcela Studart. Estou aqui a convite da Profilze, sem conflitos de interesses, para bater um papo com vocês sobre fotoproteção. Bom, começando, tem a pergunta: qual a ordem certa de aplicar o protetor solar? Antes ou depois da maquiagem? Então, maquiagem é a última coisa, tá? Em geral a gente lava, passa o tônico, entra com creme, né? O sérum que a gente está acostumado a usar, em seguida entra com protetor. Tem gente que já tem o hábito de usar o próprio protetor com base, e aí seria só o protetor, ou se quiser colocar por cima a maquiagem, não tem problema nenhum. Mas o protetor é o último, depois vem a maquiagem. Já aplico o protetor solar todos os dias antes de sair de casa de manhã. Preciso aplicar de novo? Sim. Já tem vários estudos mostrando que o protetor tem que ser reaplicado a cada 2 horas, tá? Sendo que na praia, na exposição, tem que ser aplicado depois de um mergulho, se suou muito. Então, em geral, a cada 2 horas, sendo que numa exposição intensa, sudorese ou mergulho, tem que ser em seguida. Qual a quantidade ideal de produto que eu preciso aplicar no rosto? Então, isso daí é o que a gente vê mais erro em relação à proteção solar, é exatamente a quantidade. O ideal são 6 colheres de chá em todo o corpo. No rosto é considerado 1 colher de chá, tá? E tem que ser aplicado 30 minutos em média antes da exposição para ele ter uma boa absorção. O que a gente vê com muita frequência é que as pacientes usam muito menos que isso e aí cai muito o FPS de proteção justamente pela quantidade diminuída de protetor. Qual a diferença entre o VA e o VB? Bom, o VA é a radiação ultravioleta A, que ela está presente na mesma intensidade durante todo o dia. E o VB é a radiação ultravioleta B, que ela é responsável pelo eritema, pela queimadura solar. Então, o VB é aquela radiação da praia, do eritema, da queimadura, e o VA está responsável principalmente pelo fotoenvelhecimento, né? E ambas são responsáveis também pelo câncer de pele. O que é PPD? Bom, PPD é um parâmetro que a gente usa para avaliar qual é a proteção em relação à ultravioleta A, tá? É um parâmetro que, em geral, a gente pede que seja, a recomendação é que seja 1/3 do FPS. Então, um protetor 60, né, você tem que ter 1/3 de PPD. Protetor com cor protege mais? O protetor com cor, ele é essencial para quem tem melasma. As manchas, o melasma piora muito com a luz visível. E a luz visível, o protetor com cor, ele protege mais porque ele reflete a luz. Então, ele faz com que previna mais essas manchas, principalmente o melasma. Fora isso, é uma opção pessoal do paciente, com cor ou sem cor, tá? Tem excelentes protetores com cor e excelentes protetores sem cor. Qual a diferença do FPS 30 para o 50? Bom, o FPS 30 e 50 é exatamente, por exemplo, você está na praia, você está 30 vezes mais protegido do que se você tivesse sem proteção. Então, e o 50 vezes mais protegido. Então, isso é relacionado principalmente ao eritema solar. Se você demora 15 minutos para ficar vermelho na praia, você vai fazer uma conta. Você vai ser 30 vezes 15 é o tempo maior de proteção solar, tá? Então, não são FPS 30 não quer dizer que você está 30 minutos protegido. É de acordo com o eritema e o tempo que você demora para ter um eritema solar. FPS 30 protege por 30 minutos e 50 por 50 minutos? Bom, exatamente o que eu já falei, não tem nada a ver. Quanto ao fator de proteção, quanto maior o fator de proteção, mais protegido eu fico? Sim, só que a proporção não é, por exemplo, 30 para 60, você não está o dobro de proteção. Tem um estudo recente mostrando que a proteção 30 protege já 93% da radiação, o 50 vai para 95% e o 60 para 98%. O problema dessa relação é porque essa proteção seria realmente efetiva, 100%, se o paciente passasse a quantidade exata, que é o que eu falei, que é 1 colher de chá, e não é o que a gente vê na prática. Então, você tem, por exemplo, você fica mais protegido com 60 do que com 30, mas a proporção é pequena. Eu, particularmente, faço para os meus pacientes, passo um fator de proteção alto, porque eu acho que essa
diferença mínima de proteção, como a quantidade que aplica geralmente não é a ideal, que seja 2, 3% em alguns casos, principalmente em pacientes que têm uma história familiar de câncer de pele, que tem melasma, lúpus, essas doenças fotossensíveis ficam mais propensos à radiação. Então, mesmo essa proporção menor que seja, eu acho que quanto maior o fator de proteção, melhor. Tem que usar protetor solar no escritório? Bom, no escritório sim, porque agora eu vou falar, tem uma outra parte da radiação que é a luz visível, tá? E essa luz visível você tem pela própria lâmpada fluorescente, pela tela do computador ou pela televisão. Então, o que a gente vê é mesmo aqueles pacientes que são muito disciplinados com o uso de protetor, em casa, tá? Piorando o melasma, não vai à praia, usa protetor e piora o melasma. Então, isso está muito relacionado com a luz visível. Então, sempre use. Tá claro, você tem radiação UVA, então precisa usar protetor sim, em casa. Vamos lá, próxima pergunta. Protetor solar é suficiente para prevenir rugas? A resposta é o primeiro passo, tá? Mas não é só o protetor solar. Digamos que é o mais importante, porque a radiação UVA é o que mais tem relação com fotoenvelhecimento. Então, o protetor solar ele já ajuda, mas tem outros artifícios para prevenir, como o uso de produtos anti-age, laser, toxina, preenchimento, mas já é o primeiro passo. Doutora, os protetores compactos protegem assim como os protetores solares? Vamos lá, hoje em dia tem protetores que são compactos, mas não é um pó, tá? Eu particularmente peço para usar o pó para reaplicar ao longo do dia ou para finalizar um outro protetor, que às vezes fica brilhando, e aí eu peço para reaplicar. Mas existem uns compactos, inclusive tem da linha da Profuse, agora o Compact Color deles, que eles têm inclusive o óxido de ferro, que é uma substância que já agora no meeting falaram muito para prevenção do melasma, e que para você reaplicar ao longo do dia eu acho excelente, mas não é minha primeira opção o pó, porque eu acho que a fixação é menor do que um creme, uma loção, etc. Eu sou negra, uso filtro 30, é correto? Sim, geralmente a pele negra eu acho que o 30 é suficiente, não tem necessidade de um fator de proteção maior, mas o problema é a reaplicação. Como eu falei, o ideal é que reaplique a cada 2 horas o filtro solar. Cada pessoa transpira mais ou menos. O tempo para reaplicar o protetor solar é de acordo com a quantidade de transpiração que a pessoa tem? Bom, ao pé da letra seria, mas a gente não tem como determinar isso, já que é um fator individual. Então a gente pede para reaplicar a cada 2 horas. Na praia, eu até peço para... Eu sou carioca, né? Então no Rio eu peço para aplicar a cada hora e um mergulho sempre. Então você mergulhou, passou o protetor a 20 minutos, chega e reaplica novamente, que eu acho que é o ideal. Passar muito protetor pode dar espinha? Sim, se não for o protetor escolhido para o seu tipo de pele. Geralmente, pele oleosa e pele acneica, a gente usa, hoje em dia tem uma infinidade de produtos que são com controle de oleosidade, inclusive tratam a oleosidade, e são toque seco, oil free, gel, livre de óleo. Então, o erro é você chegar na farmácia e comprar o primeiro protetor que vê. Existem protetores específicos para cada caso e para cada pele, né? Uma pele com melasma tem os protetores melhores, existe a pele com acneica, que você vai usar um protetor específico para a sua pele. Usando o protetor específico, não tem problema nenhum para dar espinha. Qual o melhor protetor solar para quem está tomando o Roacutan? Bom, o Roacutan a gente já sabe que quem toma isotretinoína então, assim, eu só recomendo FPS de 30 para cima e de acordo com cada indicação a cada paciente. Melasma, um bom creme para acabar com essas manchas. Esse daí, na verdade, o assunto hoje é sobre fotoproteção, né? Tem uma gama, tem inclusive uma gama, tem um site, um blog chama Portal do Melasma, que é maravilhoso, vocês tiram suas dúvidas lá. O piquenogenol pode ser tomado de modo contínuo? Sim, boa pergunta. Na verdade, é fotoproteção oral, né? Hoje em dia é até controverso falar de fotoproteção oral, mas
e aplicar para fazer um teste e ver como é que fica, porque fica realmente uma camada mais grossa e aí entra a facilidade do pó compacto que me perguntaram anteriormente, que aí se ficou um pouquinho brilhando mais, um pouquinho mais oleoso, entra com pó compacto para finalizar, tá? Mas a quantidade correta é essencial para uma boa fotoproteção. O protetor solar pode ser usado em conjunto com outro produto, claro, sempre. Eu passo sempre antes um sérum ou um creme, dependendo. Algum produto. Querida, me diz algo que acabe com a acne. Acabar com a acne é difícil, né? Existem protetores, como o assunto aqui é fotoproteção, existem protetores que tratam um pouco a oleosidade. Então, tem um protetor toque seco, tem protetor que tem componentes que controlam essa oleosidade.